Potencial magnético. Nos nossos estudos de eletrostática, nós aprendemos a relacionar o trabalho com o potencial. O trabalho de uma fonte para movimentar uma carga elétrica em um campo elétrico, eletrostático, é dado por o negativo da carga vezes a integral do início até o fim de um percurso do campo eletrostático, produto escalar, com o infinitésimo desse percurso. De posse desta equação, se dividirmos ambos os lados por Q, que é a carga, nós temos o potencial V, ou diferença de potencial. Substituindo o φ por A e o início por B, temos que a diferença de potencial VAB é igual a VA menos VB. Se considerarmos que esta carga está no vácuo a uma distância r do seu referencial, da sua referência, temos que a diferença de potencial V é igual a Q sobre 4π ε0 vezes R. Assim, o potencial é posicional e é totalmente relacionado ao trabalho de se movimentar uma carga dentro desse campo eletrostático, sabendo que o campo é conservativo. Em resumo, o potencial é o trabalho por unidade de carga. Esse trabalho de trazer uma carga do infinito para o local desejado é diretamente relacionado ao potencial, de forma que o potencial de um certo número de cargas em um dado volume é a soma dos potenciais individuais. E o potencial é independente do caminho da carga, porque o campo é conservativo. Nós já aprendemos que intensidades de campo elétrico que não variam no tempo, isto é, campos eletrostáticos, que não há trabalho envolvido em caminhos fechados. Vejamos isso num exemplo simples de circuito elétrico. Temos uma fonte e alguns resistores, R0, R1, R2, R3. Entre R1 temos o caminho dado por A e B, que se conecta e fecha através de R2 e R3, estabelecendo então um caminho fechado entre A e B. A equação integral de linha fechada do produto escalar entre E e dl é igual a zero, é nulo. Quer dizer que a diferença de potencial em qualquer caminho fechado é nulo. A partir daí temos destacado a ideia de gradiente de potencial, que a intensidade de campo elétrico é igual ao negativo do gradiente do potencial deste campo. Lembrando que as unidades de campo elétrico, ou intensidade de campo elétrico, é volts por metro e potencial volts, o que faz com que este gradiente seja uma relação inversa de posição, ou seja, 1 sobre metro. Findada esta pequena revisão em eletrostática, vamos ver como se comporta a mesma ideia em magnetostática. O potencial escalar. A intensidade de campo elétrico é dada como negativo do gradiente de potencial escalar elétrico. Esta verdade deve também valer para potencial magnético. De certa forma, podemos entender que deve haver uma relação entre a intensidade de campo magnético com o gradiente de um potencial vetor magnético. Se tomarmos a lei de Ampère, veremos que ela se relaciona com a densidade de corrente. Agora, na lei de Ampère, substituímos a intensidade de campo magnético pelo negativo do gradiente de um potencial escalar. E aqui vamos apelar para a igualdade. O rotacional do gradiente de uma função escalar é nulo. Logo, só poderemos substituir a intensidade de campo magnético por um gradiente de potencial magnético escalar se a densidade de corrente for nula. Fazendo isso, ainda vemos que o potencial magnético escalar satisfaz a equação de Laplace, quando a densidade de corrente é nula. Em geral, quais são as comparações que podemos fazer entre o potencial escalar elétrico e o potencial escalar magnético? A primeira delas é a questão de unidades. O potencial escalar elétrico é dado em volts e o potencial escalar magnético é dado em amperes. Deve-se considerar também a possibilidade de utilizar ampere-espira. O potencial escalar elétrico é único na posição, ou seja, é uma função unívoca.
tanto na face da linha quanto na superfície equipotencial, ou seja, é o mesmo valor. Já o potencial magnético não é uma função da posição, o nível da posição. Temos que a diferença de potencial entre dois pontos é independente do percurso. Agora, em termos de potencial magnético, isso nem sempre será verdade. O potencial vetor. Comecemos com a lei de Gauss para o magnetismo. O divergente de B é nulo. E agora podemos trabalhar uma abstração matemática nova, que B é igual ao rotacional de um vetor que nós denominaremos A. Este vetor A é o potencial vetor magnético. E como esse potencial vetor magnético se relaciona na equação de Ampère? Fazendo as contas, chegamos que a densidade de corrente é igual a 1 sobre μ0 rotacional do potencial vetor magnético. E para continuarmos, vamos relembrar uma relação fundamental do cálculo vetorial. O rotacional de um vetor ou de uma função vetor é igual ao gradiente do divergente desta função menos o laplaciano desta função. Observe que definimos A com uma abstração matemática, dependendo de B. Consideremos uma corrente constante I que flui ao longo de um condutor filamentar de comprimento diferencial, dl, que está a uma certa distância r, do ponto em que o potencial vetor A deve ser calculado. Para facilitar, vamos comparar o potencial vetor magnético com a expressão similar do potencial eletrostático escalar. Observe-se a mesma estrutura da integral, da relação de inversa da distância, e que em ambas as equações existem constantes fundamentais. Na equação do vetor magnético, há a permeabilidade magnética do vácuo. Na equação do potencial escalar eletrostático, há a permissividade elétrica do vácuo. Prossigamos analisando o potencial vetor magnético através de um elemento diferencial de corrente. Para tanto, podemos utilizar coordenadas cartesianas, mas creio que será melhor fazermos com coordenadas cilíndricas. Posicionemos assim o elemento diferencial de corrente ao longo de Z, de modo que o eixo desse elemento diferencial de corrente coincida com o sentido Z. Como estamos trabalhando com o elemento diferencial de corrente e nas coordenadas cilíndricas colocadas em Z, observamos que esse elemento diferencial é invariante no azimuth, em φ, e também no raio, em ρ, restando apenas variações a serem calculadas no sentido do versor AZ. O ponto P, onde queremos calcular, é dado pelas coordenadas ρ, φ e Z. Vamos chamar de R maiúsculo a raiz quadrada dada da soma do quadrado de ρ com o quadrado de Z. E ainda podemos trabalhar o nosso IDL como sendo IDZ no sentido do versor AZ. Substituímos então DZ versor AZ e também o R minúsculo agora por R, o R maiúsculo, que na verdade vamos reescrever raiz quadrada da soma de ρ ao quadrado mais Z ao quadrado. Se olharmos em termos de coordenada, principalmente aquelas que não variam, ou seja, D a ρ é igual a D a φ, que é igual a zero, temos que D a Z é igual a μ0 e dz sobre 4π raiz quadrada de ρ ao quadrado mais Z ao quadrado. Vamos agora, tomados deste dA, calcular um dH, um diferencial de intensidade de campo dado no ponto P. Isso pode ser feito da seguinte forma. E isto resultará que o diferencial de dH é igual a I dz sobre 4π vezes ρ sobre a soma dos quadrados de ρ quadrado e Z quadrado elevado a 3 meios. Tudo isso na direção de Aφ. E por que Aφ? Simplesmente porque as linhas do campo magnético
são fechadas em torno do elemento diferencial de corrente. Expressões semelhantes para o potencial vetor magnético A podem ser obtidas também para fontes de correntes distribuídas, sejam através de uma área, seja através de um volume. Para uma densidade superficial de corrente K, teremos KdS. E no caso do fluxo de corrente através de um volume com densidade J, temos J de Vol. Observe que no elemento filamentar de corrente, o I não é um vetor, apenas o seu dl, sendo considerados vetores o K e o J. Observe ainda que podemos expressar o potencial vetor magnético como uma integração realizada sobre todas aquelas que podem ser fontes de correntes. Para as fontes dadas para uma densidade superficial de corrente K, e também através do volume com uma densidade de corrente J.